Olá pessoal, Kizaru aqui e hoje eu quero comentar mais um pouco aí sobre o capítulo 1138, né, especificamente ali aquele mural do final que tem todos aqueles desenhos e os textos que estavam acompanhando. Inclusive, eu queria dizer que eu acho que eu errei no último comentário que eu fiz do último vídeo, que eu disse que aquilo que eles estavam vendo era o livro Harley, né? Não é, é um mural lá que é desenhado inclusive pelas crianças de Elbaf antigas. Mas os textos, eu acredito que seja sim os textos do livro Harley que a Robin estava lendo. Eu acho que eles meio que combinaram aí as duas coisas. Mas o que eu queria comentar neste vídeo aqui é que depois desse capítulo, depois dessas revelações insanas que nós tivemos aí agora, eu, diferente de muitas pessoas, eu acho, eu acredito que isso nos mostra que o One Piece ainda tem muitos anos pela frente. Eu acho que deve ter no mínimo aí, sei lá, uns 10 anos no mínimo pela frente ainda de conteúdo, se o Oda, né, for mesmo realmente explorar todos esses mistérios que acabam de ser jogados na nossa cara aí, porque assim, é, de ontem para hoje mesmo eu já vi uma quantidade absurda de teorias de muitos youtubers aí. Cada pessoa que vê aquele mural, cada pessoa que lê aqueles textos, elas têm aí as suas próprias interpretações do que é exatamente que tá lá, entendeu? Então, assim, tem muita coisa ainda que a gente não sabe e muita coisa que o Oda ainda pode explorar muito. Por exemplo, a tal serpente do inferno que é mencionada lá no primeiro mundo, muita gente acha que é a headline, né, que talvez foi criada pelas luas de One Piece, quando as luas de One Piece foram destruídas, tem muitas teorias nesse sentido, e faz um pouco de sentido sim, só que esse negócio de dizer que o deus da terra se juntou com a tal serpente do inferno contra o deus do sol que surgiu dos escravos, dos desejos dos escravos numa antiguidade ainda bem anterior ao próprio época do século perdido, me leva a crer que existiam criaturas muito insanas antigamente, deuses, demônios, todo tipo de coisa que a gente não tem a menor ideia ainda do que realmente sejam. E isso é algo muito interessante, eu fico muito empolgado para aprender mais sobre esse tipo de coisa aí. Eu, pessoalmente, acredito que talvez essas coisas, inclusive, possam ter alguma relação ali com as criaturas de Thriller Bark, né, que apareceram lá no finalzinho mesmo do arco de Thriller Bark, porque, se for ver, eram criaturas realmente colossais, muito maiores do que o próprio Thriller Bark, que era do tamanho de uma ilha. Então aquilo ainda até hoje não foi muito bem explicado, né? Então, assim, eu acredito que se o Oda realmente quiser, dá para ele explorar muita coisa ainda dentro de One Piece, essas épocas antigas, e ainda tem muita coisa para acontecer e ser revelada até o final. Por isso, mesmo que ele continue dizendo aí que One Piece tem pouco tempo para chegar no seu final, eu acho que ainda tem muita coisa. Eu acho que tranquilamente temos aí mais uns 10 anos aí. Isso se a saúde do Oda não permitir que ele continue, né? E se eles não, sei lá, tentarem fazer ele puxar a história, como às vezes acontece com vários outros mangás e etc. Mas assim, é, foi totalmente absurdo, né? Essa despejamento de informações sobre nós e principalmente aquele primeiro mundo lá, aquele texto sobre aquele primeiro mundo, é uma coisa muito assim misteriosa, né? A gente ainda tem muito que aprender sobre isso. Por exemplo, a primeira coisa que é dita lá é que o mundo estava em chamas, né? Ou pegando fogo, algo do tipo. É a primeira coisa que é dita lá naquele texto do primeiro mundo. Então, assim, como assim o mundo estava em chamas, pegando fogo? Será que tem a ver com a humanidade descobrindo coisas perigosas, fazendo o mundo assim
ir um contra o outro, guerras e etc. Será que tem a ver com isso? Ou será que era só o início mesmo do planeta de One Piece, que ainda era cheio de lava? Ou seja, existem várias possibilidades só para cada linha daquilo lá. Então, assim, inclusive eu vi algumas pessoas dizendo que talvez o primeiro mundo seja basicamente uma representação do nosso próprio mundo dentro de One Piece, porque a gente vê lá no mural, inclusive, aqueles prédios, né, aquelas coisas todas lá. Então, assim, lembra um pouco aí o nosso próprio mundo, né? Então, pode ser que depois que o nosso mundo acabou, apareceram as outras coisas diferentes. Pessoas com poderes de Akumas no Mi, como a gente vê lá no início da descrição do segundo mundo. É dito que o deus da floresta deu, inclusive, poderes aí pro... Não, ele usou sua mágica e criou os demônios, alguma coisa assim, o que muito provavelmente é a representação aí da criação dos poderes de Akumas no Mi. O deus da floresta pode ser a própria árvore, a árvore que surgiu para dar os frutos do diabo, ou talvez seja realmente uma entidade aí diferente que a gente não conhece ainda. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque existem mencionados vários deuses lá, né? Então, assim, será que cada um desses deuses realmente é uma entidade diferente? Ou será que alguns são a mesma pessoa, só que usado uma designação diferente para cada um? Muita coisa para se pensar, né? Mas eu acharia mais legal se realmente cada um daqueles deuses mencionados lá fosse uma entidade diferente, além da tal serpente do inferno, que eu também estou muito empolgado para descobrir mais sobre ela. Talvez seja uma das vilões finais aí, caso ela, sei lá, imagina se sair uma serpente demoníaca no final de One Piece da própria Red Line, e aí eles tenham que enfrentar, o mundo inteiro tem que se juntar para enfrentar ela, e depois de derrotar ela, o All Blue seja formado, alguma coisa desse tipo. Assim, cara, a quantidade de coisa que dá pra pensar sobre esses textos é incrível. E ontem eu não consegui falar muito sobre, né, mas aí eu resolvi que hoje eu tinha que comentar mais um pouco sobre isso daí, porque assim, eu tava um pouco meio assim, desanimado até com One Piece recentemente, porque depois que acabou o Egghead ficou um pouquinho meio devagar assim, mas agora a coisa tá ficando insana novamente, né? Inclusive com a chegada lá, né, dos Cavaleiros Sagrados lá em Elbaf, e com essa coisa aí do lore insano que foi despejado sobre nós. Mas é isso então, pessoal. Eu vou ver se eu de vez em quando consigo gravar alguns vídeos aqui novamente, porque a coisa ficou muito interessante agora, e vamos ver para onde o Oda vai nos levar agora. Tá incrível. E é isso aí então. Deixem seu like aí se gostaram desse vídeo. Comentem, se inscrevam no canal e até a próxima então, galera. Falou!